Muita gente pensava que o Papa Francisco só lia livros religiosos, mas depois do seu falecimento descobriram que ele não só era um apaixonado por literatura, como também já foi professor de literatura. Em 2015, eu li este livro aqui do Papa Francisco, do Mário Escobar, O Papa da Simplicidade, biografia. Só que esse livro aqui é só até o ano de 2013, quando ele passa a ser Papa. E ao ler este livro aqui, eu fiquei sabendo que de 1964 a 1965, ele foi professor de literatura e psicologia no Colégio de A Imaculada, em Santa Sé. Em 1966, ele foi professor de literatura no Colégio del Salvador, em Buenos Aires. Em 69, ele foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro, mas ele não parou com a sua vida de professor. Em 73, ele é encarregado de administrar a Universidade del Salvador. De 1980 a 1986, ele é reitor e professor do Colégio Máximo e da Faculdade de Filosofia e Teologia de São Miguel. Então ele tem um vasto conhecimento das obras literárias. E sempre que ele tinha a oportunidade de citar grandes escritores, ele citava em homilias, em suas cartas, em entrevistas. Inclusive eu tenho outro livro dele ali também, que foi uma entrevista que ele deu. Eu acho que é a Andrea Tornielli, e ele cita Jorge Luiz Borges. E o ano passado, ele escreveu a carta sobre o papel da literatura na educação. Meu papel está todo amassadinho, porque quando eu fiquei sabendo da existência desta carta, em julho do ano passado mesmo, eu imprimi, fiz marcações, grifei aqui. Então eu li esta carta aqui, uma carta muito bonita, que eu recomendo que todos leiam. Eu vou deixar o link da carta aqui na descrição deste vídeo aqui. Aqui nesta carta ele cita diversos autores e pesquisando também, sobre a paixão do Papa pela literatura, no site do Vaticano tem um artigo que o padre, dizendo, que o padre Antônio, eu estou olhando aqui de lado porque está aberto aqui no site, eu vou deixar o link aqui na descrição também, está dizendo que o padre Antônio Spadaro escreveu um livro, O Magistério do Papa sobre a Arte Poética, onde ele reúne uma coletânea de textos do Papa Francisco sobre a importância da poesia e da literatura na formação e na educação, bem como no diálogo entre a igreja e a cultura contemporânea. E o Papa Francisco escreveu um bilhete ao padre Antônio Spadaro, e nesse bilhete Francisco expressava o desejo de que a poesia suba à cátedra nas universidades pontifícias. Então, é um texto muito importante, eu vou deixar o link aqui também, como eu disse, na descrição. E o livro foi publicado pela editora italiana Ares. Eu pesquisei e até onde eu vi não tem tradução para o português. Vale muito a pena ler também o texto que está aqui, esse artigo, falando sobre a publicação deste livro, e aqui fala assim, que em 2016 o Papa Francisco expressou o seguinte: o romance, a literatura lê o coração do homem, ajuda a acolher o desejo, o esplendor e a miséria, não é teoria, ajuda a pregar, a conhecer o coração. Então o padre Antônio reuniu trechos sempre onde o Papa Francisco estava citando ali a importância da poesia, da literatura. Inclusive neste artigo aqui, que está no site Vatican News, o padre Antônio diz que o Papa Francisco citou nada mais nada menos do que 17 poetas na carta Querida Amazônia, é uma carta que eu ainda não li. O Papa acreditava que boas histórias nos ajudam a entender a alma humana e até a nossa relação com Deus. Na carta aqui ele diz assim, que uma obra literária é, portanto, um texto vivo e sempre fértil, capaz de falar de novo de muitas maneiras, capaz de produzir uma síntese original com cada leitor que encontra. Ele diz também que a literatura é um grande laboratório de humanidade, que ajuda a gente a entrar em contato com a beleza, com a dor, a esperança e os conflitos do ser humano. Segundo ele, bons livros nos ensinam a escutar e olhar para dentro de nós mesmos. Ele diz assim no ponto 17, ao ler, mergulhamos nas personagens, nas preocupações, nos dramas, nos perigos, nos medos de pessoas que acabaram por ultrapassar os desafios da vida. Ou talvez, durante a leitura, demos a personagens conselhos que mais tarde nos servirão a nós mesmos. E aí, quando a gente vai folheando aqui, ele cita, Borges, T.S. Eliot, Inácio de Loyola. Inclusive, o Papa cita aqui este livro de São Basílio de Cesareia, São Basílio Magno. São Basílio escreveu este livro, Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, no século IV, entre os anos de 370 e 375.
E o Papa fala aqui que não é por acaso que o cristianismo primitivo tenha percebido bem a necessidade de uma relação estreita com a cultura clássica da época. Um padre da Igreja Oriental, como a título de exemplo, Basílio de Cesareia, no discurso aos jovens que escreveu entre 370 e 375, que provavelmente dirigiu aos seus sobrinhos, exalta a preciosidade da literatura clássica, que era produzida, né, pelo que eles chamavam os autores e escritores pagãos. Então, este livro aqui é da editora Eclésia, é um livro curtinho e muito importante. E neste livro aqui, além da carta, né, de São Basílio aos jovens, tem o prefácio da audiência geral do Papa Bento XVI sobre São Basílio, e no pós-fácio, a primeira parte, e no pós-fácio, a segunda parte. E tem também a homilia sobre o desapego das coisas mundanas e a homilia sobre a humildade. Então, é um livrinho que vale muito a pena, que também é citado pelo Papa Francisco dentro da sua carta. O Papa, citando Karl Rahner, que foi sacerdote e poeta, está no ponto 29. O ato de ler é, pois, como um ato de discernimento, graças ao qual o leitor é implicado na primeira pessoa como sujeito da leitura e ao mesmo tempo como objeto do que lê. Ao ler um romance ou uma obra poética, o leitor experimenta efetivamente ser lido pelas palavras que vai lendo. O Papa, no ponto 34, diz assim: ao ler, descobrimos que o que sentimos não é só nosso, é universal. E por isso, até a pessoa mais abandonada não se sente só. E uma das coisas mais importantes, mais bonitas que eu achei aqui, que eu destaquei, no ponto 43 ele diz assim: a força espiritual da literatura recorda, por último, a primeira tarefa confiada por Deus ao homem, a tarefa de dar nome aos seres e às coisas, que está no livro do Gênesis 2, 19 e 20. Então, como eu disse, é uma carta muito bonita que eu aconselho que todos leiam, vou deixar o link aqui. E esses livros que eu vou mostrar aqui, vocês já me viram mostrando em outros vídeos. Quero dar a minha contribuição a este assunto e reforçar que eram livros indicados pelo Papa Francisco, livros que ele tinha como favoritos. Eu vi vários posts no Instagram, em vários sites também, falando sobre este assunto. Aqui no Instagram, para ser sincera, eu vi o vídeo da Ana Carolina Wagner, que a Heloísa compartilhou comigo. Ela também fala dos livros que o Papa indica. Então, eu resolvi falar aqui porque alguns dos livros eu já li e, como eu disse, vivo recomendando, inclusive lá no Instagram também. Então, eu vou mostrar os livros. Vou começar pelo livro que eu estou lendo, que é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que era um dos livros favoritos do Papa Francisco. Como eu disse, eu ainda estou lendo e, assim, tem muitas marcações aqui. É um livro que eu estou gostando muito, um livro muito profundo, né? Dostoiévski escreve como ninguém sobre as profundezas da alma humana. Outro livro que eu li o ano passado, vivo indicando ele aqui no YouTube, lá no Instagram também, é o livro O Senhor do Mundo, do Robert Benson, nesta edição aqui da Sétimo Selo. E, gente, que livro, assim, eu recomendo muito. É uma distopia, né, que fala aqui da ascensão do anticristo, né, ascensão, quando as pessoas veneram e amam demais os poderes, né, da terra, os poderes terrenos. Então, elas acabam por eleger um senhor do mundo, né, substituir a figura de Cristo aqui pelas coisas terrenas. E aqui a gente vê também a queda terrena da Igreja Católica. O Robert Benson era um sacerdote também. E aqui ele escreve um futuro distópico, né? Imaginando como andam as coisas aí, imaginando que a ascensão dos poderes, né? Do dinheiro, as pessoas só dão valor ao dinheiro, às coisas terrenas. A fé das pessoas vai diminuindo. E quando eu li este livro aqui, a gente fica refletindo muito, né, sobre principalmente a parte final aqui do livro, né, que é o Papa tentando fugir e proteger toda a tradição da igreja ali. Eu fiquei pensando como que é para um sacerdote, né, que nem o Papa Francisco, lendo este livro aqui, né, aquela luta toda da Igreja Católica para se manter firme, manter resistência contra o totalitarismo. E eu fiquei refletindo a importância deste livro aqui para um padre, para o Papa, porque aqui fala, né, do Papa, todo o seu esforço, toda a sua luta para manter a Igreja Católica de pé, com todo o ritual, com todas as tradições,
É lindo. Então é um livro muito bom, eu recomendo muito. É um livro que eu pretendo reler mais pra frente, porque é um livro que impacta. O outro livro que eu li em janeiro deste ano, Diário de um Pároco de Aldeia. Este livro aqui, no começo, ele pareceu muito parado, mas no final aqui, na segunda parte do livro aqui, é um livro assim que, nossa, eu fiquei pensando por vários dias. É a luta interna do sacerdote aqui, do pároco, né? Ele escreve em seus diários ali. E ele não só enfrenta suas lutas internas, mas também os dilemas da sua paróquia, os outros padres, os fiéis. Então, ele está envolvido com todos aqueles problemas ali, né, da sua paróquia. E o caminho de santidade deste padre aqui, eu fiquei pensando, se é uma obra que mexe tanto, né, nos deixa tão reflexivos, nós leigos. Imagina os padres, os sacerdotes, né? No caso aqui, o Papa Francisco, porque são dilemas que eu acredito que todos passam, principalmente os padres, né? Que de certa maneira levam a vida solitária, que o padre traz aqui. Ou enfim, gente, é um livro que no começo ele parece muito parado, parece meio confuso, mas na segunda parte você consegue entender bem o livro, entender a primeira parte, e não só isso, se emocionar com o desfecho da história aqui do pároco. Então, Diário de um Pároco de Aldeia, do Georges Bernanos, da editora Sétimo Selo também. Eu não me lembro se está na carta aqui, mas eu li em algum outro lugar também, que ele leu, indicava Crime e Castigo. Eu só não sei se é um dos seus livros favoritos, porque eu li muita coisa, principalmente na época da carta. Então, Crime e Castigo, do Dostoiévski, que também é outro livro que eu li também, desses que o Papa cita, né? E é um livro que também vivo indicando, que vale muito a pena. O meu é nessa edição aqui, da 34. Na verdade, eu vou fazer a releitura nesta edição aqui. Eu li numa outra edição que tá por aí na estante, que é uma edição de sebo, que vocês já me viram mostrando aqui também. E agora eu vou mostrar os livros que eu tenho aqui, que eu ainda não li. Os Irmãos Karamazov, também do Dostoiévski. Eu não li, pretendo ler. Esta minha edição aqui também é da editora 34. E aqui fala que Os Irmãos Karamazov é considerado por muitos a obra-prima do Dostoiévski, né? Conduz o leitor em uma viagem pelos recantos mais sombrios e mais luminosos da alma humana. Lendo Memórias do Subsolo, a gente começa a ter uma noção, né, disso aqui. Então, Os Irmãos Karamazov é outro dos livros favoritos do Papa Francisco. É a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Também não li, pretendo ler em breve. Não sei, como eu já disse, se lerei nesta edição aqui. Esta minha edição é com 3 volumes, né? O Purgatório, o Inferno e o Paraíso. Então está aqui outro dos livros favoritos do Papa. Um outro livro aqui que eu tenho aqui em casa que ainda não li é Os Noivos, do Alessandro Manzoni, né? Essa minha edição aqui da Abril Cultural. O Papa leu este livro aqui ainda jovem. Aqui é um romance italiano, né, que fala de um casal pobre que estão tentando se casar apesar de todas as dificuldades e que mostra o agir de Deus perante todas essas dificuldades. É um livro que eu quero muito ler. Tem uma edição mais recente da Sétimo Selo também. Eu acho que eu vou preferir ler na outra edição. Aqui tem as fontes muito pequenininhas, mas dá para ler, não é empecilho para ler não. Dá para ler sim aqui. Outro autor que era muito citado pelo Papa em quase todas as cartas que eu li dele, e no livro também, que ele cita, Jorge Luiz Borges. E o livro Ficções, essa minha edição aqui também é da Abril Cultural, um livro bem antiguinho. Então, é outro autor, teve um papel muito importante na vida do Papa Francisco também, né? É outro livro também que eu pretendo ler, não sei quando, porque tem outros dessa lista aqui que está na frente. Então, Ficções, do Jorge Luiz Borges. No site Vatican News também, o Padre Antônio, né, que escreveu o livro com os textos do Papa, reuniu os textos do Papa, ele diz também que o Papa Francisco tinha uma afinidade muito grande com o Homem Viator. Homem Viator é citado muito aqui neste livro aqui do Joseph Pearce, já tem vídeo para este livro aqui no canal. É literatura que todo católico deve saber. Joseph Pearce diz que o Homem Viator é um peregrino, um viajante, cujo trajeto pela vida mortal tem sempre a vida eterna em mente. Então, o Papa Francisco sempre buscava isso, né? É o que o Padre Antônio está dizendo aqui. Então, que o Papa Francisco tinha afinidade com esses temas também, com o homem viator, que é este homem que está com a eternidade sempre na mente. Ele sempre tinha isso em sua missão. O Papa Antônio diz que pode ser encontrado aqui na Eneida, do Virgílio. É outro grande livro também aí que o Padre Antônio relaciona
ao Papa Francisco. Agora, livros que também são citados, né, pelo Papa, e eu não tenho aqui, é o Aleph, do Jorge Luiz Borges, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, A Terra Desolada, do T.S. Eliot. Claro que tem muito mais, né, gente, mas esses são os livros que a gente vê mais repetidamente nas cartas, entrevistas do Papa. Então, sim, o Papa Francisco era um homem apaixonado por literatura. Eu gravei um vídeo, não sei quando eu vou postar aqui no canal, sobre por que católicos devem ler literatura, né? Não só livros religiosos. E o Papa é um grande exemplo disso. Né? Tanto que ele fala na carta, a sua vida mesmo é um grande exemplo. Nós católicos devemos ler grandes obras da literatura. Como o Papa diz, né, para entender a nós mesmos, ao próximo e a nossa relação com Deus. Então eu vou soltar este vídeo ainda, não sei quando, vou explicar melhor, dar exemplos de mais alguns livros, mais indicações de livros também. Então é isso, na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links dos livros, assim como o meu link da Amazon, o link das editoras parceiras também. Vou deixar também na descrição o link da carta do Papa e do artigo que eu citei que está no site do Vatican News. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, me siga lá no Instagram. Até o próximo vídeo, tchau!